Aula 3 da nossa playlist de funcionalidades fundamentais. E nessa aula eu vou falar sobre o recurso de formatação condicional contigo. Um recurso muito importante para a gente poder ressaltar informações, colunas, células, linhas, enfim, das nossas bases ali dentro do Excel para poder chamar atenção, para poder dar uma ênfase num dado e assim vai. Então eu espero demais que você curta essa aula. Então vamos que vamos, vem comigo para esse vídeo. Mega prazer estar contigo aqui, eu sou o Caio, professor de Excel aqui da Atuar. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque, cara, essa é mais uma aula dessa playlist, né, desse curso que eu tô fazendo sobre algumas funcionalidades super interessantes dentro do Excel. A gente já falou sobre tabela dinâmica, a gente já falou sobre formatar como tabela, e na aula de hoje a gente vai falar sobre formatação condicional. Inclusive, se você viu a aula 1, viu a aula 2 e tá aqui na aula 3, deixa aqui no comentário, Caio, tô contigo desde o início e vamos que vamos para as próximas aulas também. Dá uma olhada na descrição do vídeo, porque o que eu vou usar aqui nessa aula, esse material, ele vai estar para download. Então, conselho de amigo, vê essa videoaula comigo até o final e depois faz o download para que você possa praticar tudo que eu vou te ensinar aqui. Então vamos lá, o que eu vou focar contigo aqui nessa aula? É a gente entender as principais funcionalidades da funcionalidade de formatação condicional, os principais recursos que essa funcionalidade tem. A gente vai falar de escala de cor, de barra de dados, de conjunto de ícones e de formatação condicional com fórmulas também. A primeira base que a gente tem aqui é o seguinte: eu tenho alguns alunos fictícios aqui, e eu tenho disciplinas que esses alunos cursaram. A Olivia Teixeira fez literatura e também fez inglês. E aí eu tenho a nota da prova 1, a nota da prova 2 dessa pessoa, e eu tenho a média final, que é nada mais nada menos do que a soma da AP1, da prova 1, com a AP2, dividido por 2, e aí eu tenho a média final. E aí, focando em formatação condicional, o que a gente vai dar ênfase aqui? A primeira que a gente vai ver é a escala de cor. Tá vendo que eu tenho essa média final aqui, 7,4, 6,8, 7,5, 6,6. E, cara, eu quero dar alguma ênfase nessa coluna aqui, que é o grande resultado. É o grande foco aqui dessa base. Concorda comigo? É se o aluno passou ou se o aluno não passou, né? Eu quero dar uma ênfase de acordo com uma determinada média aqui. Então, baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na coluna E, ou na coluna E, como você quiser chamar aí, beleza? Então, eu vou selecionar o intervalo de dados que eu quero dar vida ali com uma formatação. E aí, já explicando o conceito, a formatação condicional vai significar que eu vou colocar uma formatação, um preenchimento, eu vou chamar a atenção daquele intervalo de dados que eu estou selecionando mediante uma condição. Então, que a gente vai especificar aqui agora. Então, selecionei essa coluna e aqui na guia página inicial, tá vendo? Eu tenho aqui na parte de estilos, ó, nessa seção de estilos, eu tenho aqui o recurso de formatação condicional. Quando eu clico aqui, repara que eu tenho várias opções, ó. Regra de realce das células, eu passo o mouse aqui, eu tenho várias opções. Regra de primeiros e últimos, eu tenho várias opções. E aqui eu tenho barra de dados e escala de cor. Quando eu passo o mouse aqui, ó, em escala de cor, olha que interessante. Ele automaticamente já vai ressaltando aqui, ó, cada célula de acordo com aquele intervalo que eu selecionei. Só que essa seleção do Excel, ela ainda fica um pouco aleatória. E aqui ao lado, ó, quando eu passo o mouse, eu tenho escala de cores vermelha, amarela e verde. Está um pouco aleatória ainda, não está seguindo um critério exato. Então, depois de ter passado o mouse aqui em escalas de cor, eu vou passar aqui para mais regras. Cliquei em mais regras. E aí, quando eu clico aqui, ó, repara que eu tenho várias funcionalidades aqui, mas a gente vai manter nessa primeira aqui, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Então vou deixar essa seleção aqui e aí logo abaixo eu tenho aqui, ó, edite a descrição da regra. Estilo de formatação, eu tenho aqui escala bicolor. Eu particularmente curto muito colocar a tricolor. Por quê? A gente consegue ter literalmente 3 opções de cores aqui para poder dar ênfase. E é geralmente o que a gente tem numa análise, né? O ponto mais baixo ali, em tese o pior resultado, geralmente o ponto do meio, ponto médio e o ponto mais alto ali de acordo com aquela análise que a gente está vendo. E aí, olha como é que é muito didático, né? O mínimo, eu tenho aqui, tipo, o valor mais baixo, e é exatamente isso, né? O valor mais baixo que eu tenho ali. A cor, eu posso escolher a cor que eu quero. Então, geralmente, ali o pior resultado, ele é um pouco mais vermelho. Então, eu posso, seja manter esse vermelho que o Excel indica aqui, seja clicar nesse vermelhão aqui, um pouco mais clássico aqui, ó. Ou ainda posso, depois de ter clicado nesse vermelho aqui, clicar aqui em mais cores, ó. E aí, quando eu clico aqui em mais cores, eu ainda posso buscar outro tipo de tom, outro tipo de vermelho aqui, ou clicar aqui em personalizar, melhor ainda, ó, e eu posso passar o mouse. Tá vendo que aqui, ó, nessa partezinha aqui, o Excel vai me mostrando qual que é a cor atual e qual que é a nova, ó. Eu posso tentar clicar aqui e achar esse tom de vermelho, e aí quando eu clico em OK, ele vai manter esse tom aqui que eu acabei de escolher. E aí eu tenho o ponto médio, que no caso eu não quero percentual, eu também quero um número aqui. E qual que vai ser o número médio?
Cara, vai ser, por exemplo, a média daquela escola, daquela faculdade, daquele curso que a gente está fazendo. Então eu vou colocar, que a média era 7, de acordo com a mesma escala que a gente tem aqui nessa coluna, 7,0. Vou deixar esse amarelo, e aí o valor máximo eu tenho o valor mais alto, vou deixar esse verde também. Depois que eu dou um OK, olha que interessante. Ele vai ressaltando aqui pra gente todos os números, de acordo com essa média. A galera que é mais próxima do 10, por exemplo, vai ficando mais verde escura. E a galera que é mais próxima do 0 vai ficando mais em vermelho. E já a galera que é próxima do ponto médio ali, que é aquele 7, fica ali um tom de amarelo. Um amarelo quase flertando com verde às vezes, e amarelo bem amarelão mesmo, aqui como é o caso desse 7 aqui, desse 7,3 aqui. Então, exatamente assim que funciona. E um ponto muito interessante, se eu clicar em qualquer célula dessa base e apertar Ctrl Shift L, eu ativo o filtro. Então, quando aparecem essas setinhas aqui, tá vendo no cabeçalho? Eu ativei o filtro. E aí, quando eu ativo o filtro, eu posso clicar aqui em média final, que é a coluna que a gente fez a formatação. Então, depois de ter clicado nessa setinha aqui, eu tenho várias opções de classificar do menor para o maior, do maior para o menor, por cor, por filtro. Enfim, eu vou clicar aqui nessa de classificar do menor para o maior. Olha que interessante. Quando ele faz isso, ele automaticamente classifica aqui da menor média para maior média. Só que, como a gente fez a formatação condicional, olha como é que fica a distribuição dos meus dados. Eu consigo chamar muito mais atenção numa análise que até então estava meio fria, né? Eu tinha os resultados, mas eu não tinha uma formatação, algo ali para poder destacar. Eu ainda posso clicar na seta e agora inverter, classificar do maior para o menor. E aí agora ele está ressaltando aqui o maior resultado e logo depois, lá abaixo, o menor resultado. Então, cara, formatação muito interessante para a gente poder conseguir dar mais vida para os nossos dados. Escala de cor, espero que você tenha curtido essa, e se você curtiu, deixa o like nesse vídeo, é muito importante, só clicar no botão de gostei, vai ajudar a gente aqui pra caramba. Próxima formatação que eu quero falar contigo é a formatação chamada de barra de dados, que é essa daqui. Só que qual que é o passo a passo? Lembra do passo a passo. Primeiro, o que a gente vai fazer? Essa base que a gente está mexendo aqui, né, dessa base de alunos, ela está com essa formatação aqui de escala de cor. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que retirar essa formatação de escala de cor aqui, para que eu possa colocar uma nova de barra de dados. Então, primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso aqui, selecionar o intervalo que está com essa formatação, tá vendo? Selecionei clicando na coluna, e depois eu vou clicar aqui em formatação condicional. Eu tenho algumas opções. A primeira é gerenciar essa regra. De novo, vou dar um fechar aqui, cliquei em formatação condicional, gerenciar regras. Então, de novo, passo a passo, seleciono o intervalo, clique em formatação condicional, vem gerenciar regras. E aí, eu já tenho a regra aparecendo aqui, escala de cores graduada. Aplica-se de E a E, ou seja, a coluna é inteira. E aí eu posso, depois de ter clicado aqui, clicar em excluir regra. Eu posso clicar em aplicar e depois dar um OK. Todo mundo já saiu ali, então aquela formatação condicional sumiu. Então eu retirei aquela formatação condicional para que a gente possa fazer uma nova, para poder ficar coerente ali. Uma escala de cor é uma coisa e agora a gente vai fazer a barra de dados. Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui na coluna E, selecionei o intervalo, e aí depois, mesmo protocolo, selecionei o intervalo, guia página inicial, venho aqui em formatação condicional, e aí vou passar o mouse aqui em barra de dados. E aí eu tenho várias opções aqui, preenchimento sólido, preenchimento gradual, e eu vou clicar aqui agora em mais regras. Cliquei em mais regras lá embaixo. Mesmo protocolo até então, pessoal. Eu tenho formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Estilo de formatação, barra de dados. Eu vou manter esse estilo aqui. E aí eu tenho o seguinte, eu posso ajustar a cor, ajustar o tipo de preenchimento, eu vou deixar esse preenchimento sólido, eu posso mudar a cor aqui, seja mantendo esse azul, seja deixando um verde, deixando um laranja, escolhendo ali em mais cores, né, clicando aqui embaixo, né, cliquei aqui, depois clicando em mais cores e aí clicando, mexendo aqui nesse personalizar, tá vendo? Vou colocar até um azul um pouquinho mais claro aqui, fechado quase que um verde água aqui, vou dar um OK. E aí eu tenho sem borda, e também a cor da borda, no caso tá sem borda, vai manter aqui em preto. É exatamente assim que vai funcionar. E aí, quando eu dou um OK, pronto. Ele já coloca a barra de dados aqui. Como a base já estava classificada, ele mantém a maior barra aqui de acordo com a maior nota. Então, o que de fato essa formatação condicional está fazendo? Ela está analisando, dentro daquele grupo de intervalo, quais são os maiores e quais são os menores valores ali. E aí, com base nisso, ela vai distribuir o tamanho daquela barra de dados. Como 9,4 é o maior valor, ele vai ser a maior barra de todas. E aí, como 5,5 é o menor valor, ele vai ser a menor barra de todas. Mas, se eu chegar aqui nesse 7, por exemplo, e colocar um 3, quando eu dou um Enter, automaticamente a barra vai se mexer. Se eu der um Ctrl Z, ele vai voltar para 7 e a barra de dados vai voltar para cá. Então, a barra de dados sempre vai adotar como referência os números que você tem naquela sequência de intervalo. E aí mesmo o protocolo, com o filtro ativado, eu posso clicar nele
e mudar o índice de classificação. Eu posso classificar do menor para o maior, classificar do maior para o menor, e aí quando eu dou um OK, a gente consegue visualizar aqui a barra de dados funcionando, e é aquilo que eu mostrei, tá 100% automático. Se eu colocar uma nota 10 aqui, ó, coloquei uma nota 10, repara que esse parâmetro vai ficar aqui. E aí se eu mudar a classificação do maior para o menor, a 10 vai seguir aqui. Se eu voltar aqui do menor para o maior, ele vai lá para baixo aqui, ó, a 10 vai ser a minha nova referência. Tanto que a 9,4 aqui agora, ó, diminuiu um pouquinho o tamanho. Você curtiu a formatação de barra de dados? Então, de novo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E agora, bora para a próxima. Bora falar sobre conjunto de ícones. Uma formatação condicional muito interessante também para a gente poder dar vida ali para os nossos dados. Só que para esse tipo de formatação e para o de fórmulas, a gente vai falar na planilha ao lado. Essa planilha 2 aqui, ó, essa aba ao lado aqui. Nessa aba eu tenho a coluna de mês/ano, eu tenho uma coluna de produto, eu tenho uma coluna de custo de produção, eu tenho uma coluna de faturamento e eu tenho uma coluna de lucro, o status, se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Ou seja, aqui na célula 2, né, dentro da coluna de lucro, eu consigo ver a relação entre faturamento e custo de produção. Ou seja, faturamento menos custo de produção vai mostrar o lucro ali. E aí eu também posso ter o resultado de prejuízo. Nesse caso aqui da célula E6, quando eu faço D6 menos C6, eu tenho ali um prejuízo de R$940. Então, essa é a base que a gente tem aqui. E aí, a formatação que a gente vai fazer aqui agora é a de conjunto de ícones. E aí, qual que vai ser o protocolo aqui? Eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior nessa coluna de faturamento. Eu tenho os faturamentos aqui de acordo com cada produto aqui, de acordo com cada mês/ano. E aí, o primeiro passo é clicar naquela coluna, naquele intervalo que eu quero dar uma ênfase. Ok, nesse caso eu cliquei na coluna D. Eu vou chegar aqui na guia página inicial, formatação condicional. E tá vendo esse cara aqui, ó, conjunto de ícones? Eu até tô cobrindo uma parte aqui. Eu tenho várias opções, né? Direcional, eu tenho as partes de formas aqui, ó. E eu tenho a parte de indicadores de classificações. Eu tô chegando bem pro ladinho aqui para que você possa visualizar. Só que eu tenho o seguinte ponto. Quando eu passo o mouse aqui, ó, nessa parte de semáforos, por exemplo, o Excel ele adota critérios aleatórios para poder distribuir, que muitas vezes não vai ficar claro para aquela análise, não vai ficar explícito. O que você está querendo dar ênfase, o que você não está querendo dar ênfase. Então, a melhor dica que eu posso te dar é conjunto de ícones, passou o mouse aqui, vem lá embaixo, você vai clicar onde? No mais regras, ó. Tá vendo? Cliquei aqui no mais regras e aí essa caixinha vai aparecer aqui para você, ó. E aí quando essa caixinha aparece aqui para você, mesmo protocolo. Quando eu chego aqui embaixo, eu tenho conjunto de ícones, estilo do ícone, ok? Por padrão, eu posso escolher esses que estão aqui. Eu vou manter aqui nos semáforos. Eu tenho a opção de mostrar somente o ícone e aí não mostrar o número, né? Porque a gente vai ver o ícone e o número do lado. E aí eu tenho a opção de mostrar só o ícone ou o número e o ícone. Nesse caso, eu particularmente prefiro a gente manter o ícone e o número para a gente poder ver a análise na formatação, mas ver a análise em termos numéricos também. E aqui eu tenho a parte final, que é a regra, ó. Exibir cada ícone de acordo com estas regras. Olha que didático que o Excel tenta ser, né? Ícone, bolinha verde, quando o valor for maior ou igual a 67 do tipo porcentagem. Isso aqui são regras padrões que já vem aqui dentro do próprio Excel. E aí eu tenho que só mexer nessas regras. E aí, primeira pergunta, o tipo, os dados estão em porcentagem? Não. Concordo comigo que os dados estão em número. Então eu vou clicar aqui em porcentagem e vou trocar para número. Cliquei aqui em porcentagem e vou também trocar para número. Quando eu fiz essa troca, ó, ele automaticamente já zera esses valores aqui. E agora eu estou livre para poder escolher. Verde, quando o valor for maior ou igual a, eu posso colocar um valor aqui. Geralmente essas regras estão previamente definidas. Mas como eu só quero te explicar a funcionalidade aqui, eu vou colocar um valor hipotético, vai. Quando o valor for maior do que 20 mil, maior ou igual a 20 mil. Então, verde, quando o valor for maior ou igual a 20 mil. E repara o seguinte, antes de ler, né, amarelo, quando menor que zero e tananã, eu vou clicar nesse zero aqui, tá vendo? E aí, olha o que vai acontecer com essa expressão aqui, quando menor que zero. Cliquei aqui, ele automaticamente mudou. Amarelo, quando for menor do que 20 mil e maior ou igual a, e aí eu vou colocar aqui, vai, 12 mil, só para a gente poder ter um parâmetro. E aí, quando eu clico aqui, de novo no 20 mil, ele vai mudar para a bolinha vermelha. Vermelho quando for menor do que 20 mil. Então, as regras estão estabelecidas. Sempre que o número for menor do que 12 mil, perdão, eu tinha falado 20 mil anteriormente, né? Bolinha vermelha, amarelo quando for menor do que 20 mil e maior ou igual a 12 mil. E verde quando o valor for maior ou igual do que 20 mil. E aí eu dou um OK, pronto. As bolinhas aqui já estão estabelecidas, né? O meu semáforo. E aí olha como é que ele está dando ênfase certinho aqui nos números. E sim, já está tudo automático. Se eu colocar aqui 25 mil nesse primeiro resultado, ele vai mudar. Ele mudou o faturamento e mudou o lucro também porque estava com uma fórmula. Então, olha como é que a base virou praticamente um sistema aqui dentro. E aí, se eu ativar o filtro, né? Ctrl Shift L, quando eu ativo o filtro, eu venho aqui na setinha de faturamento. E aí eu posso muito bem classificar por cor,
eu vou escolher classificar em verde primeiro, ó. Todo mundo que está em verde vai aparecer primeiro, e aí depois vem o restante. Vermelho, amarelo, vermelho, e assim vai. E aí quando eu clico de novo eu posso classificar, agora por outra cor, por vermelho agora. Todo mundo ali que está menor do que 12 mil, o faturamento. E assim vai. Então, cara, eu consigo dar uma vida muito maior ali para minha análise. E aí, é exatamente assim que eu quero passar essa informação para você, para que você consiga usar esse recurso, essa funcionalidade fundamental que é a formatação condicional, para poder dar vida para os seus dados. E agora é aquele protocolo que a gente aprendeu. Quero tirar essa formatação, clico aqui na coluna D, no caso a coluna que está com a respectiva formatação, vem em formatação condicional, e aí eu posso também fazer de outra forma, ó, passar aqui em limpar regras, tá vendo? E depois clicar aqui ó, em limpar regras das células selecionadas. Só para não tirar da planilha inteira, vai que eu tenho outras formatações no meu arquivo, não é necessário. Então, eu vou clicar aqui em limpar regras das células selecionadas, cliquei aqui e aí pronto, a formatação condicional já sai aqui pra gente. Você tá comigo até essa parte do vídeo? Se você estiver realmente comigo, te peço de novo esse like e para você se inscrever no canal e deixar nos comentários, Caio, tô contigo até aqui, vamos que vamos agora para a última parte dessa aula, que é a formatação condicional com fórmulas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar o meu mouse clicado nessa célula B2, porque sempre que for o produto tênis esportivo, como a gente já conversou, eu quero que essa linha inteira aqui fique formatada. Então, cliquei aqui, essa linha fique formatada, né? Se for tênis esportivo. Essa daqui, tênis esportivo, fique formatada de verde, por exemplo, né? Essa daqui, mesma coisa, tênis esportivo, verde. E assim vai. Esse é o passo a passo. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é clicar nessa primeira célula aqui, que é a célula B2, e depois dar um Ctrl T de tatu. Então, cliquei aqui na B2, que é a primeira célula, não é porque tênis esportivo está aqui, é porque é a primeira célula dessa base aqui que a gente está formatando. E aí, depois disso, guia página inicial, venho aqui em formatação condicional, nova regra. E aí agora sim, ao invés de clicar aqui nessa primeira, né, eu vou clicar aqui nessa última opção. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, depois disso, qual que vai ser o passo a passo? Vem comigo. Então a gente vai clicar aqui nessa opção, né, de usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí depois disso eu vou clicar aqui em formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Eu vou clicar aqui nessa caixinha para a gente poder fazer a fórmula. Qual que vai ser a fórmula? Eu vou abrir um igual. Primeiro passo, né, protocolo, além de tudo que a gente já fez, que é clicar na primeira célula daquela linha ali que eu quero formatar dentro daquela base, depois dar um Ctrl T, depois desse passo a passo, né, clicar em formatação condicional e tal, eu vou abrir esse igual e eu vou clicar aqui nessa célula B2. Na B2, depois disso, eu vou apagar esse cifrão entre o B e o 2, tá vendo aqui? Por quê? Porque eu quero que o Excel olhe linha a linha 2, a linha 3, linha 4, linha 5, e aí sempre que for produto esportivo ali naquela célula que está na coluna B, ele vai formatar aquela linha, seja linha 2, linha 3, linha 4. Então tirar esse cifrão aqui entre o B e o 2 é crucial. Depois disso vou dar um igual, vou abrir aspas e vou colocar aqui, ó, tênis, e aí tem que estar igualzinho a como está lá na base, beleza? Tênis esportivo. Abri aspas, escrevi tênis, igualzinho tá na base, esportivo, fechei aqui as aspas, vou só colocar a formatação, né? Cliquei em formatar, vou escolher, por exemplo, esse verde aqui, vou dar um ok, depois vou dar outro ok. Prontinho. Agora, todo mundo que é produto tênis esportivo, ó, vai estar ressaltado. E sim, tá completamente automático. Ó. Se eu trocar esse cara aqui para tênis esportivo, essa linha aqui vai ficar formatada. Esse cara aqui de baixo, também. Esse cara aqui de baixo desse aqui, ó, também. Todo mundo que for tênis esportivo vai ficar com essa formatação aqui, porque essa condição está cercando esse dado para poder ter essa formatação. Então, eu espero muito que você tenha curtido essa terceira aula da nossa playlist de funcionalidades fundamentais. E agora eu quero muito te ver na quarta aula, mas eu também quero muito que você faça o download aqui desse material, porque tudo que eu fiz aqui tá para você poder praticar. Reassiste essa videoaula e vem praticar exatamente com essa base. Então, conto contigo para você poder clicar e, cara, praticar por aí, porque Excel você aprende somente praticando, ok? Depois de ter assistido uma videoaula. E deixa nos comentários também o que você achou, é muito importante para eu poder entender se você está curtindo, se você não está curtindo essa playlist e conseguir montar aulas cada vez melhores. Então, obrigado pela tua presença e agora eu te vejo na próxima aula. Um abraço!